meu sotaque carioca aqui. Vou tentar dosar um pouco. Gente, 19 horas. Vamos dar início, então, pontualmente, ao nosso diálogo desta noite. É um prazer estarmos aqui com essa transmissão pelo YouTube, no canal do Coletivo Berea, Informação e Checagem de Notícias. É um encontro em que a gente vai dialogar sobre um tema de extrema relevância para o momento que a gente vive hoje no Brasil e, ao mesmo tempo, lembrar, marcar os 2 anos de existência do Coletivo Berea, que se completam agora no dia 31 de outubro, quando nós lançamos, data em que nós lançamos o coletivo em 2019. Então, eu sou Magali Cunha, sou pesquisadora em comunicação e religiões e sou jornalista também, editora geral do Coletivo Berea, uma das fundadoras, né, do nosso coletivo em 2019. Eu vou estar conduzindo aqui esse momento junto com a minha colega, minha amiga, companheira aqui do coletivo, da equipe do coletivo, Juliana Dias. Boa noite, Juliana. Se apresenta aí para as pessoas. Boa noite, Magali. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui celebrando esses 2 anos do Berea. Eu sou a Juliana Dias, jornalista também de formação, e sou professora no NUT, na UFRJ, e faço parte de um grupo de pesquisas, que é o Grupo de Estudos sobre Desigualdades na Educação e na Saúde, o GEDES, que coordenou aí uma pesquisa sobre desinformação, e foi onde conheci Magali, e nós pudemos aí iniciar o trabalho no Berea. Então, é um prazer estar aqui novamente comemorando esses 2 anos. Quem nos acompanha pelo YouTube pode enviar as perguntas pelo chat, a gente vai acompanhar e encaminhar também para os nossos convidados de hoje, dessa celebração. Obrigada, Juliana. Aproveitando para convidar as pessoas que participam aqui da nossa live para curtirem o nosso canal, acompanharem Berea nas mídias sociais, @Coletivo Berea. Nós vamos falar bastante sobre o nosso trabalho aqui hoje. E a gente tem a alegria, o prazer de termos 2 pessoas convidadas para dialogarem conosco nessa reflexão dessa noite. Em primeiro lugar, Ana Virgínia Baloussier, espero que eu esteja falando o seu nome corretamente. Falou, exatamente. Nem minha Ana família sabe como se fala direito, então pode estar aqui à la carte. Ana, seja muito bem-vinda aqui. E Ana Virgínia é repórter especial da Folha de São Paulo, tem acompanhado aí os temas de religião, com matérias bastante densas, bastante instigantes, e é nossa convidada para dialogar aqui conosco. Boa noite, Ana. Boa noite. Só um dado assim, engraçado que você falou matérias bastante densas e instigantes. Eu acabei de lembrar que a última matéria que eu fiz foi sobre um culto pet da Fonte da Vida. Então, enfim, a gente também tenta aí de vez em quando estar meio equilibrado no material. Não deixa de completar esse quadro aí tão complexo, né, com essa diversidade toda de experiências. Obrigada, Ana. Juliana? Oi, Magali. Nós também estamos aqui com o Leonardo Rossetto. Leonardo é sociólogo, especialista em políticas públicas e host do podcast Teolabcast, que discute sobre fé e ciência desde 2017. Seja bem-vindo, Leonardo. Boa noite. Boa noite, Ana, também. Bem-vinda. Boa noite. Opa. Não, boa noite. É um prazer estar com vocês. É só uma correção, é Leonardo Rossato, tá? E eu só vou corrigir mesmo, não por frescura, mas porque tem um Leonardo Rossetto no Twitter que interage comigo, inclusive. Então, então isso pode gerar confusões aí, tá bom? Mas é um prazer estar com vocês e a gente está aqui para discutir mesmo. Obrigada, gente. Nós temos aqui também na sala com a gente pessoas da equipe do Coletivo Berea. Nós somos um projeto de fact-check especializado em religião e temos, desde 2019, desenvolvido um trabalho de fazer verificação de conteúdo em ambientes digitais religiosos. No final desse nosso encontro, a gente vai apresentar o projeto
do NUTES, né, que trabalhou os caminhos da informação pelo WhatsApp, a disseminação de fake news, de desinformação pelo WhatsApp. Foi um projeto, a Juliana já mencionou, e ao final ela vai falar um pouco mais desse projeto, e que ali foi gerado, então, com os resultados que já vinham sendo descobertos ali com a pesquisa, os achados da pesquisa, já indicaram a necessidade de uma ação, de alguma coisa bem concreta, que pudesse contribuir com a superação dessa disseminação de desinformação em espaços digitais religiosos, que o projeto lá de pesquisa identificava. Foi aí que nasceu o Coletivo Bereia, é um coletivo de jornalistas, de estudantes de jornalismo, pessoas que estão na academia, fora da academia, que se interessam pela temática da religião, que se reuniram também voluntariamente. Nós não temos um orçamento, a gente não tem verba, a gente começou mesmo com a cara e a coragem, com o desejo de colocar no ar um site que pudesse trabalhar com essa questão da verificação de conteúdo. Então, reunimos essas pessoas voluntárias desde 2019, hoje somos uma equipe de 23 pessoas de todo o Brasil. Algumas dessas pessoas estão na sala, eu só vou pedir que elas falem, por favor, o nome e de onde estão participando aqui. Pode começar, Paulo? Eu sou Paulo Roberto Salles Garcia, sou jornalista, estou falando de São Bernardo do Campo, São Paulo. Sou do Rio, mas moro aqui em São Bernardo há 17 anos. Obrigada, Paulo. Daniel? Daniel Reis, Niterói. Luiz? Luiz Henrique Vieira, aqui do Rio de Janeiro. Marcos? Marcos André Lessa, do Rio de Janeiro também. Juliane? Juliane Gonçalves, joseense, mas atualmente moro no Rio de Janeiro. Henrique? Dias, de Fortaleza, Ceará. Muito bem. E o Alexandre? Alexandre Brasil, Rio de Janeiro, a câmera está brava. Rio de Janeiro, sociólogo. Boa noite, pessoal. Obrigada. Então, a gente reúne essas pessoas, agradeço muito, viu? A gente quer fazer aqui um voto de louvor a essas pessoas que dedicam horas semanais para tocar esse projeto. A gente está vivo desde 2019 com a contribuição dessas pessoas que têm doado horas na semana para fazer o trabalho de verificação, para redigir textos, para colocar materiais em mídias sociais. E temos o Marcos Lessa, que é o nosso editor executivo, que aí faz aquele trabalho diário, né, de colocar nos materiais que são elaborados e que torna esse projeto aí tão relevante, que faz acontecer. Está chegando aí a Maria Isabel, Abel Fester, né, também do Rio, que trabalha com a revisão dos nossos textos, super bem-vinda. E nós temos desenvolvido, então, ao longo desses 2 anos, com a nossa metodologia que a gente chama de suspeita de conteúdos que devam ser verificáveis, a gente faz uma ronda, o que a gente chama de ronda, né, de insights religiosos, de notícias, e também perfis de mídias sociais, de personalidades do mundo religioso, com força aí no mundo religioso cristão, entre católicos e evangélicos, mas também abrangendo outras religiões. A gente tem uma lista de perfis que a gente monitora, de sites que a gente visita diariamente. As equipes são distribuídas por dias da semana e fazem esse trabalho de ronda, de verificação, e produzimos as matérias classificando, então, aquilo que é verdadeiro, que é falso, que é enganoso, impreciso ou inconclusivo, porque fizemos uma pesquisa e detectamos essas formas de desinformação, que não são só as fake news, aquilo que é falso, mas também aquilo que é enganoso e que, de alguma forma,
contribui com a desinformação por meio de falta de dados, por meio de apresentação de elementos como verdadeiros, sem nem que eles tivessem sido investigados propriamente, né? Então, assim a gente tem desenvolvido o nosso trabalho. E o tema da nossa conversa de hoje são as maiores mentiras que a gente identificou, aquilo que é falso ou que é enganoso durante esses 2 anos. E a gente já tem discutido sobre o nosso trabalho aí ao longo de um período, né? Se podemos identificar, pelo menos, são mais, né? Mas pelo menos 5 desses que são os principais sites de notícias e os principais perfis de mídias sociais. Então, nós elencamos esses 5 e vamos colocar agora em diálogo com a Ana Virgínia, com o Leonardo, esses 5 temas que a gente identificou. Então, a nossa dinâmica vai ser assim, eu e a Juliana vamos nos dividir nessa ancoragem, vamos colocar os temas para a Ana Virgínia e para o Leonardo Rossato, e eles vão comentar, né? Depois que a gente apresentar o tema, eles comentando a partir do trabalho que eles desenvolvem no jornalismo, na pesquisa, nos diálogos em mídias sociais, como é que eles veem a circulação e como eles avaliam a circulação desses conteúdos que nós vamos listar aqui. Nós agradecemos muito a presença das pessoas que nos acompanham nessa noite, várias pessoas já nos assistindo pelo YouTube, pelos nossos canais, a gente agradece muito, e a gente não vai trabalhar hoje com a dinâmica de perguntas do público por conta do nosso tempo, né? A gente tem um tempo, a gente quer respeitar o horário de 1h30, sabendo com o drama que é desde esse período de pandemia, o tempo que a gente passa na frente de telas, então a gente quer respeitar isso. E aí eu peço às pessoas que coloquem no chat as suas observações, as suas contribuições, que nós vamos reunir isso tudo e transformar isso em objeto de reflexão. Então, tudo será valorizado do que for colocado a partir do que estiver sendo conversado. Desde já nós agradecemos. Então, vou passar para a Juliana, que vai começar com a nossa mentira campeã, né? O tema campeão nas mentiras durante esses 2 anos. Qual foi ele, Juliana? Então, Magali, o tema mais verificado, o campeão aí, foi sobre a Covid-19. Esse foi um tema realmente que prevaleceu nas checagens do Berea. E é interessante destacar aqui que a pandemia de Covid-19 demonstrou que a desinformação é tão mortal quanto o vírus. A desinformação mata, porque afeta a tomada de decisões em relação aos cuidados, à prevenção, ao tratamento. Então, é um fator assim, importantíssimo quando a gente estuda a desinformação aqui nesse contexto da pandemia. E se a gente teve, de forma geral, a desinformação sobre pandemia circulando em diversos espaços, no ambiente religioso não foi diferente. Então, o Berea pode verificar e confirmar que também esse foi o tema que pautou as principais checagens do coletivo. Eu queria destacar aqui também que o Berea checou a CPI da Covid e também destacou aqui nas suas checagens que os senadores evangélicos Luiz Carlos Renzi, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, e Marcos Rogério, do DEM de Roraima, ambos evangélicos, e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que é espírita, foram propagadores de desinformação dentro da CPI da Covid-19. Então, assim, foram propagadores de forma expressiva, e isso também fez parte da verificação do Berea. E a CPI também foi palco de personagem religiosa. A gente tem aí o reverendo Hamilton Gomes de Paula, evangélico, sem vinculação com uma igreja específica, ele foi depoente, envolvido nas irregularidades em torno da negociação de vacinas pelo governo federal. E aí o Berea identificou controvérsias no perfil do pastor que passaram despercebidas na cobertura da grande imprensa. Então, a partir aí desse breve resumo, eu gostaria de convidar a Ana Virgínia e o Leonardo para comentarem como é que esse tema perpassou no trabalho de vocês. Quem começa? Pode Parou ser você, ímpar? Ana. Tá. Não, tudo bem. Primeiro, muito obrigada pelo convite. E eu também queria lembrar que na CPI teve a cena clássica do Wizard,
entrando com uma plaquinha na CPI com Isaías, um tema bíblico. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando, mas eu acho que primeiro é importante a gente falar uma coisa, assim, já que a gente está tanto combatendo a fake news, a gente também tem que combater uma ideia fake de que evangélico é sinônimo de negacionista, de que evangélico é sinônimo de atrasos. Eu acho que o antropólogo Juliano Speyer, no livro Povo de Deus, que é um livro que está sendo, enfim, amplamente debatido pela esquerda e o seu histórico descaso com evangélicos, ele fala, enfim, é um tema paralelo, mas que vale trazer aqui. Ele, por exemplo, a percepção de que traficantes evangelizados, de que terreiros estariam sempre a perigo, perto de qualquer evangélico. Isso é uma realidade, eu já fiz várias matérias sobre o tema, sobre terreiros atacados por traficantes evangelizados ou alvos de intolerância religiosa, mas, no caso do Juliano, ele fez uma pesquisa numa comunidade de Salvador e, claro, assim, é uma pesquisa de campo apenas, mas é uma coisa que eu também percebo. A maioria dos evangélicos não tinha nada a ver com intolerância. Eles deixavam que era do terreiro do lado e quem não era, apenas, enfim, seguia com a sua vida, embora discordassem. Eu acho importante a gente falar isso porque tem também essa ideia de que todo evangélico necessariamente é um negacionista agora. Existe um certo ranço, digamos, com esse segmento religioso. Dito isso, é inegável e também estatístico que os evangélicos eles foram um pouco mais, em vários casos eles foram também mais negacionistas na média geral, embora a discrepância não tenha sido tanto assim. A gente tem uma pesquisa de março de 2021, se eu não me engano, do Datafolha, que mostra que os evangélicos eram um pouco mais avessos à vacina, então, a vacina ainda estava ganhando tração, né, no Brasil, e também eram um pouco mais... eles tinham mais certeza de que passariam impunes pela Covid. Mas as diferenças estatísticas não eram tão grandes assim, tanto que a maioria absoluta da população brasileira, por exemplo, aderiu restritamente ao uso de máscaras. Os evangélicos, assim, era residual, era margem de erro. Era 5% dos evangélicos não, se não me engano, e 3% da média geral dos brasileiros que não queriam máscara. Então, primeiro, acho que é importante falar isso. A gente teve, sim, alguns episódios bem claros de negacionismo, sobretudo nesse começo de pandemia, em relação à primeira gravidade da Covid. Você teve, por exemplo, o Edir Macedo, bem no primeiro semestre ainda de 2020, falando que Satanás trabalha com medo, Satanás trabalha com pavor. Então, que a gente não deveria ficar tão assustado com a Covid assim. Ele depois pegou Covid, ele ficou internado, a gente não sabe muito, porque tudo na Igreja Universal é envolto numa grande nuvem ninja de mistério, mas ele ficou internado e foi relativamente grave. Em compensação, você também teve, enfim, um episódio bem claro que eu gosto de destacar, que foi o feijão mágico do Valdemiro Santiago, que é o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele, numa cena até citada depois pelo ex-presidente Lula, no primeiro discurso após o Supremo Tribunal anular as condenações do Lula, ele até lembrou de uma cena que era o Valdemiro Santiago dizendo que um feijão, se comprasse uma semente de feijão, era uma cura milagrosa para a Covid. Eu estou citando aqui, claro, grandes líderes, mas eu sempre falo que os grandes são farol para os pequenos. A gente sabe que o segmento é muito pulverizado, que não tem nada próximo de um Vaticano para colocar ordem no pedaço, para verticalizar essa hierarquia, mas algumas pesquisas já mostraram que existem algumas referências entre os evangélicos, entre o pastorado, pelo menos. E o Valdemiro certamente é uma referência nesse sentido. Agora, eu gosto, assim, eu acho que talvez primeiro teve essa etapa de questionar a gravidade da Covid, mas quando ficou claro que a Covid matava, inclusive matava muito pastor, a gente pode lembrar que o senador Haroldo de Oliveira, que ele era o fundador de um dos maiores, talvez o maior conglomerado de comunicação evangélica do Brasil, o MK, ele morreu de Covid, depois de criticar o isolamento social. Então, assim, as pessoas estavam morrendo. Isso lembra mais ou menos o que aconteceu durante a peste bubônica nos séculos 13 ou 14 agora. Bom, alguém faz essa checagem de dados depois, que eu acho que eu falei os séculos errados. Mas em que os padres começavam a falar que, na época, a Igreja Católica era, enfim, era um monopólio, né, de fé,
da Europa, e os padres falavam que primeiro começaram a falar que Deus ia proteger os cidadãos de bem da época. E logo depois os próprios clérigos começaram a morrer aos montes. E isso provou que ninguém estava impune. Os devotos, eles morriam tanto quanto os profanos. Isso foi fundamental. E aconteceu uma coisa parecida. Os pastores começaram a morrer também. Os fiéis começaram a morrer e não tinha como negar que a Covid era grave. E o que aconteceu, então, foi o que eu chamo de segunda etapa, que é uma luta pela abertura, para que os templos mantivessem abertos. Foi uma luta que ela foi levada para o Supremo Tribunal Federal e tinha uma preocupação muito grande, um discurso muito formatado em torno da liberdade de culto. Eu falo das grandes igrejas, que, de novo, assim, são um farol para as pequenas, mas tinha uma questão de você falar que os templos também eram hospitais da alma, também eram hospitais espirituais, e que seria um absurdo você manter, enfim, e eles falavam sempre que estamos tomando todos os cuidados, e se você ia, na época eu visitei alguns cultos, e de fato eles estavam com máscara, todo mundo, na grande parte dos casos, mas o isolamento social já não era tão garantido assim, em grande parte das vezes. Tem um episódio que eu achava muito curioso, em março de 2021, que até então tinha sido o mês mais letal da pandemia. Você teve um pastor pequeno, que ele fez um culto dentro de um ônibus. Eu vou aqui ler o que ele disse. A Bíblia diz que quem tem fôlego, louve ao Senhor. Então, vamos louvar ao Senhor dentro do ônibus. O irônico é que é justamente uma pandemia que clamava o fôlego dos seus pacientes. Então, assim, tem também uma coisa disseminada, enfim, também é uma desinformação, que é uma ideia também histórica de sempre colocar, já que você não pode colocar a culpa em Deus, esse ser que é, enfim, onipotente, você coloca a culpa nos outros. Na peste, na peste aconteceu de você culpar os judeus. Eles eram, enfim, acusados de envenenar poços de propósito para provocar a moléstia. E hoje foi a gripe chinesa. Então foi uma nova, assim, você teve uma adesão aí à ideia de que os chineses estavam por trás disso. Isso foi uma fake news também disseminada aí pela, enfim, não sei se é a melhor maneira de chamar, mas pela elite pastoral do país. Mas, sobretudo, eu acho que o Berea com certeza deve ter os dados mais precisos, mas eu acho que talvez o maior fator tenha sido a questão do tratamento precoce, do kit Covid, que teve uma adesão maciça dos pastores para disseminar essa desinformação, também muito ligada à questão, enfim, bolsonarista. E eu falo que, assim, eu enfim, não posso citar nomes, mas eu sei de pelo menos um grande líder, um grande pastor do Brasil, que ele teve Covid, ele já tinha se vacinado, ele não comunicou que ele se vacinou, e ele teve a Covid depois e falou que se curou pelo tratamento precoce. Então, você tem, enfim, essa adesão aí, digamos, mais forte. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma coisa curiosa, que é a questão da vacinação. Eu acho que eu vou terminar falando sobre isso. Assim, acho que todo negacionismo, nesse caso, já que a gente está focando nessa questão das fake news, são sempre, enfim, 50 tons, talvez, de negação, né? Nada é muito preto no branco. E talvez a vacinação tenha sido um ponto um pouco... Assim, teve muita desinformação sobre que vacinas funcionavam, que vacinas não funcionavam, a vacina do Dória não presta. Mas a gente tem... O mesmo Edir Macedo, que no começo da pandemia falou que o vírus era só um sopro de Satanás, querendo disseminar o medo, o pavor, ele foi um dos primeiros grandes a postar uma foto dele se vacinando. E isso foi seguido por vários outros. Então, assim, esse negacionismo em relação à necessidade de se vacinar, teve alguns pontos, sobretudo com a Coronavac, que existiram de fato, mas ele não teve uma difusão em larga escala, como a gente viu, por exemplo, com o tratamento precoce, pelo menos isso que eu observei. E tem até, enfim, eu termino falando de um caso curioso. A Marcha para Jesus tinha uma grande expectativa de que a marcha conseguisse ser realizada agora, no dia 2 de novembro, já na terça agora, dia dos finados. Não vai ser possível, eu até publiquei matéria hoje
falando que a prefeitura não liberou, embora vai acontecer um show parado, que é o primeiro grande evento. Mas eu estava nos bastidores da pré-marcha de julho, que foi uma carreata, na verdade, e nos bastidores era dada como certa a presença do presidente Bolsonaro nesse evento do dia 2 agora. E o Bolsonaro não vai mais. E o curioso é que está bem explícito em todos os cartazes dessa marcha que vai ter no dia 2, que enfim, não vai ter uma marcha, mas vai ser um show, que só entra quem tem comprovante de vacinação. E o presidente, então, não poderia entrar. Obrigada, são bons Ana. créditos, terminei, perdão. Obrigada, Ana. Leonardo, por favor. Opa, bem, acho que a Ana fez um belíssimo resumo aí das principais fake news. Eu só vou complementar com algumas coisas que eu acho que são super importantes da gente considerar nesse contexto. Assim que começou a pandemia, eu acho que assim, em nenhum momento a gente pode falar de uniformidade de discurso, mas talvez ali no começo de março de 2020, no final de fevereiro, quando você via a iminência da pandemia chegando e as primeiras medidas de isolamento social, você vê que existia de fato uma grande confusão no discurso dos evangélicos. Então, naquela época surgiram várias teorias. A primeira delas é justamente o que a Ana Virginia falou, de você diminuir a gravidade do vírus. A segunda delas é a ideia de um castigo de Deus ou qualquer coisa do tipo, que também surgiu na época. A terceira delas era a ideia de que e eu acho que essa talvez seja a que perdurou por mais tempo, de que isso seria uma prerrogativa para fechamento de igrejas. Eu acho que parte daí, especialmente depois que o governo assumiu mesmo uma posição contra o isolamento social, lá no final de março, uma grande convergência, de fato, entre esses grupos, que não são todos. Eu acho que a gente tem que parar de generalizar o evangélico como uma coisa só. Mas muitos líderes evangélicos, eles tinham como grande preocupação a manutenção dos seus templos abertos. Lá em março de 2020, inclusive, o próprio Malafaia entrou assim que o Rio de Janeiro decretou aquele fechamento geral no dia 15, menos de uma semana depois, o Malafaia entrou com recurso para manutenção dos cultos presenciais, né? E acabou perdendo o recurso, foi uma briga bem feia na época. Então, isso daí de abertura, né? Essa questão da liberdade do culto, que é uma coisa cultural do evangélico aqui no Brasil também, essa coisa de ter a liberdade religiosa, né? Sempre aquela coisa da perseguição, né? Em algum sentido, né? O evangélico brasileiro, ele é um cara que tem muito medo de perseguição. E isso é fomentado por lideranças, inclusive como mecanismo de controle. Mas a gente percebe uma convergência entre a ideia do bolsonarismo de sabotar, de alguma maneira, o isolamento social, pelos motivos deles, e a ideia desses líderes evangélicos de manter suas igrejas abertas, porque o culto presencial de alguma maneira, uma forma de manter a normalidade, uma forma de manter a impressão de que tudo está funcionando, apesar do fato de estarmos numa pandemia. E isso é muito sério. Por quê? Porque as pessoas elas têm visões simplistas sobre, não, a igreja, principalmente quem está do lado de fora, né? A igreja ela precisa se manter aberta por causa do dinheiro. O dinheiro não é uma questão tão importante. É importante, especialmente para as pequenas igrejas que se baseiam muitas vezes em trabalhadores informais, pessoas mais pobres e tal, mas principalmente para as grandes igrejas não é uma questão tão importante o dinheiro lá presencial. Você tem
você tem outras formas, inclusive de transferência bancária e tal. O próprio Malafaia fala isso, que 85% do que ele recebe via transferência bancária, né, de dízimos e ofertas. Mas tem uma questão até mais importante, que foi o que a Ana Virgínia, de certa maneira, falou, que é a igreja como mecanismo de assistência às pessoas nesse momento. Isso é o mais importante. A igreja precisava se manter aberta, porque a pandemia era o momento em que as pessoas precisavam, de fato, da ajuda de líderes, de pastores, e isso, inclusive, foi um fator, e não o fato da igreja ficar aberta ou não, mas o fator de que é um momento em que as pessoas precisavam da ajuda dos pastores. Isso foi um fator para que os pastores estejam entre os mais contaminados, pastores e famílias de pastores. Se a gente, existem já levantamentos estatísticos, eu cheguei a ver que eles estão entre as profissões que mais sofreram estatisticamente, proporcionalmente com a pandemia. Por quê? Porque o pastor, ele é o cara que precisa dar assistência. E se a pessoa está doente em casa e chama o pastor para orar por ela, o pastor não vai deixar de ir orar por essa pessoa ou de estar prestando esse tipo de assistência. Então, eu acho que assim, a primeira grande questão é que isso não é exatamente uma fake news, mas é um lobby, é uma tentativa de manutenção das coisas em sua normalidade, e nisso o tratamento precoce tem um efeito enorme. Por que que as igrejas aderiram em massa, as grandes igrejas, os grandes líderes? Existiu propaganda com líder evangélico falando de tratamento precoce no culto e tal. Por que que as grandes igrejas aderiram ao tratamento precoce? Porque era uma forma de tentar voltar à normalidade, era uma forma de vender essa normalidade, de vender essa história do culto aberto. E, no fundo, a igreja evangélica, essas grandes igrejas, passaram um ano e meio tentando se manter abertas e vendendo tudo o que fosse possível para se manter abertas em certa normalidade. E é por isso que quando o Bolsonaro ele vai fazer a convocação aqui perto já, no dia 7 de setembro, para aquela grande passeata que ele fez no dia 7 de setembro, em Brasília, depois em São Paulo, ele vai falar com os evangélicos sobre liberdade. Vamos fazer uma marcha pela nossa liberdade. Porque esse é um tema que no último ano e meio, talvez dentre os temas é, relacionados à pandemia, tenha sido o tema que foi mais recorrente e mais pegou com o evangélico, que é a ideia da tese de ter a pandemia como instrumento da ameaça da liberdade de culto. Isso é a tese mais recorrente, pelo menos no que eu vi, no que chega até mim, no que está no alvo das pesquisas e que a gente tem visto, é a tese mais recorrente. Por quê? Porque para o evangélico isso é muito natural. Para o evangélico, a ideia das ameaças de culto por conta de um poder político ou qualquer coisa do tipo, não só tem respaldo bíblico, de certa forma, como tem respaldo no discurso pastoral e na história da igreja. Então, dentro da Covid, essa ideia da restrição da liberdade de culto está muito, muito forte. E muito mais forte até que questão de vacina. Eu acho que um ou outro falou alguma coisa, mas a gente percebe que aí é um público minoritário, mais radicalizado, e que isso não tem tanta penetração assim dentro das comunidades, nem questão de vacina, nem questão de máscara. Mas a questão da liberdade de culto, que é uma coisa que é super recorrente para eles, é importante demais, né? Assim, eu acho que sobre a Covid também tem a questão da CPI, que eu acho que dentro do contexto evangélico,
o discurso governista acabou sendo assim, acabou penetrando em alguns espaços, mas em alguns outros espaços acabou não penetrando. É aquela coisa, né? O evangélico não é monolítico. E o que você percebeu foi assim, nos grupos que inclusive a gente monitora, você tem uma diminuição do engajamento nos últimos meses pós-Covid, né? E você tem do engajamento pró-Bolsonaro, e você tem uma diminuição da quantidade de coisas que são replicadas ou que têm concordância de muita gente. Então, até algum tempo atrás, chegava conteúdo do Bolsonaro em alguns grupos ligados à igreja, muitas vezes transmitidos pelos próprios pastores, e as pessoas não contestavam, as pessoas não, até porque tem muito a questão da autoridade pastoral. E isso ajudou muito a validar o voto evangélico no Bolsonaro em 2018, né? A questão da autoridade pastoral. Mas nesse momento, você começou pela primeira vez ter pessoas pegando e falando, não é assim, é óbvio, sempre de maneira muito cuidadosa, mas você via que pessoas já não concordavam com as coisas que eram postadas. E por ter essa discordância, você tem um movimento posterior de que as pessoas param de falar sobre o assunto. Então, o engajamento diminui. Isso a gente vê acontecer com bastante força no contexto da CPI. E isso significa, em outras palavras, uma deterioração parcial do bolsonarismo em alguns meios evangélicos. Muito obrigada, Leonardo. Tem um comentário aqui no chat, no YouTube, dizendo que saiu uma pesquisa na revista Piauí, né, que informa que os líderes religiosos foram os profissionais que mais morreram de Covid. Obrigada aí pelo comentário. Eu passo a palavra para minha parceira Magali agora, para comentar Obrigada. A segunda fake news mais checada pelo Bereia. Antes disso, eu só vou agradecer as pessoas que acabaram de chegar, tem gente que está chegando, né, no nosso diálogo, aqui na nossa sala, principalmente membros do nosso conselho editorial, professora Brenda Carranza, da Unicamp, professor Rolando Pérez, nosso representante internacional de Lima, Peru, da PUC Lima, e cumprimentar especialmente quem está no YouTube nos assistindo, o Bruno Cidadão, que até julho foi o nosso editor executivo, teve que nos deixar para outras atividades, e agradecemos muito o Bruno pelo que ele fez no Bereia e por estar presente aqui. Também chegou aqui da nossa equipe a Xênia Cassete, a Bruna, e a gente agradece muito a presença de vocês. Seguimos pedindo que as pessoas curtam o nosso canal, coloquem também comentários no chat, a gente vai recolher todos e vamos trabalhar esses comentários, viu, gente? Agora, a segunda mentira que a gente detectou, como que mais circulou, refere-se a temas da sexualidade. Sexualidade sempre é uma temática bastante difícil, de difícil trato entre grupos cristãos, especialmente. E o tema da ideologia de gênero, essa que é já nasce mentira, né? Porque é uma das mais bem-sucedidas falsidades criadas. Nasce no Vaticano, se espalha depois com grupos evangélicos também, por toda a América Latina, é atrelada a uma ideia de marxismo cultural para colocar pânico, né, de uma dominação marxista com as crianças, com os adolescentes, ensinada nas escolas. Então, é um tema muito forte. Então, eu queria ouvir também da Ana Virgínia, do Leonardo, como é que eles observam este tema da ideologia de gênero. Então, 5 minutos para cada um. Se vocês me verem balançando assim, é porque o tempo esgotou, Entendido. Tá bom? Beleza. Acho que eu começo de novo? Tanto faz. Sim, por favor, Ana. Vamos com a Ana, sim. Então, vamos lá. Eu acho que, primeiro, a ideologia de gênero, ela, talvez, como você, Magali, bem falou,
ela já nasce mentira. Esse termo, na verdade, foi criado, ele não é, enfim, trabalhado por nenhum acadêmico, ele já nasce dentro da igreja, tanto a católica quanto as igrejas evangélicas, mas ele é uma espécie de ogiva nuclear das guerras culturais hoje. E a gente tem aí um exemplo recentíssimo, que é esse gibi do Super-Homem, que traz um beijo homossexual, traz um personagem que seria bissexual. E o pastor Cláudio Duarte, para quem não o conhece, ele é o pastor que ele foi citado numa entrevista recente, numa pesquisa recente, como a maior referência entre os evangélicos. Assim, se fosse prestar um pastor que você lembra, era o Cláudio Duarte. Por exemplo, uma figura mais onipresente na mídia secular, o Malafaia aparece em quarto, o terceiro, ele aparece em primeiro. E ele disse uma frase que talvez sintetize essa ideia dúbia que trabalhada assim entre os cristãos, entre muitos líderes cristãos, que é: diga não à homofobia e sim à liberdade de expressão, que é passar essa ideia de que ninguém tem nada contra o que cada um deve fazer, só que Deus não aceita, Deus é pecado, o que você não pode fazer via ideologia de gênero é colonizar almas, sobretudo uma suposta, uma forjada ameaça às crianças. Como a gente vai falar um pouco mais lá frente, o que vai estar muito sintetizado na Escola Sem Homofobia, o mais conhecido como o kit gay. Esses temas morais, eles sempre foram um motor para cristãos em geral, né, nessa batalha ideológica aí. Basta lembrar, como você bem falou do Vaticano, que o Papa Francisco, não lembro agora se foi 2019, ele criticou uma suposta colonização ideológica que estaria havendo nas escolas. E olha que foi até uma fake news de esquerda, flertou com uma fake news de esquerda, porque muita gente estava citando o Papa na época como um contraponto aos evangélicos, porque o Papa estava defendendo a educação sexual nas escolas, na época, ele de fato defendeu. Só que tinha um cavalo de Troia embutido ali, que aí parte, enfim, da esquerda não fez muita questão de mencionar, que era justamente essa aversão ao que o Papa via como uma colonização ideológica na questão da tal ideologia de gênero. E tem, assim, ao contrário do aborto, que esse até é um tema curioso que não está aí até no Bereia, assim, mas ao contrário do aborto, que é um tema relativamente recente, uma arma relativamente recente dos evangélicos, eles não davam tanta bola assim para esse tema em décadas passadas, e foi, enfim, foi um bombom eleitoral no Brasil e também em outros lugares do mundo. Assim, ele foi descoberto pela direita americana nos anos 70 e foi muito trabalhado a partir da eleição da Dilma no Brasil, embora já levemente explorado desde a redemocratização. Mas, vamos lá, a questão da sexualidade ou não é uma coisa que desde sempre, assim, nessa nossa discussão, quando começaram de fato as guerras culturais, assim, sempre foi muito importante. E eu queria chamar a atenção aqui para o papel de uma pessoa que com certeza todos conhecemos, mas que na época ninguém conhecia, que é a Damares Alves. Antes dela ser ministra, ela foi assessora do senador Magno Malta e, antes disso, ela foi assessora jurídica da bancada evangélica. E, na verdade, ela deu uma grande contribuição para a bancada, que foi, ela, como assessora jurídica, sistematizou o acompanhamento de pautas que vão tramitar pelas comissões da Câmara. Então, ficou muito mais fácil, a partir, digamos, do reinado dela, de monitorar temas que eram considerados sensíveis para a frente parlamentar evangélica. Muitos deles tributários, que é a questão da isenção de impostos para templos, mas também muitos deles morais. E aí entra a ideologia de gênero. Esse sistema que ele foi afinado pela Damares, ele foi fundamental para a bancada conseguir articular uma resposta contra iniciativas legislativas que eles consideravam danosas para uma agenda moral. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é o aliado do Silas Malafaia no Congresso e vai ser o presidente da bancada evangélica em 2022, ele, uma vez, numa entrevista, ele me explicou, por exemplo, que se você colocar palavras-chave como ideologia de gênero no sistema que eles, ou casamentos entre pessoas do mesmo sexo, nesse sistema, você vai encontrar. E aí você recebe uma espécie de plim. Assim, olha, aí começa o grupo de WhatsApp dos deputados da bancada evangélica e eles pensam, agora é hora de contra-atacar. Então você tem toda uma articulação aí política já para transformar isso, que virou uma grande questão para o Brasil. Existe, claro, uma janela de oportunidades políticas aí.
uma das primeiras vezes que eu ouvi falar do Malafaia, ele é um televangelista muito famoso há muito tempo no Brasil, mas eu, que não lidava muito, nada, na verdade, com assuntos religiosos até então, ele publicou no Rio de Janeiro, acho que em 2010 ou 11, enfim, no começo da década passada, ele publicou outdoor, mandou fazer uns 600 outdoors no Rio com a frase "Deus fez macho e fêmea". Isso é uma ferramenta para engajar o público. Você tem aí depois a escola sem homofobia, que os evangélicos apelidaram, os religiosos apelidaram com muito sucesso de kit gay, uma bomba que caiu no colo do Fernando Haddad, que até hoje tenta se desvencilhar dela e fala que não foi ele que mandou fazer o Escola Sem Homofobia, foi uma iniciativa de uma ONG. Mas você tem também depois o Queer Museum, você tem também não vou falar completamente, porque eu acho que tem crianças no chat, a mamadeira, que todos sabemos como completar essa fake news, e etc. Mas, assim, é claro que você tem alguns limites para você, assim, eu acho que a minha curiosidade, talvez, jornalística, e também, como, de certa forma, pesquisadora do tema, é entender até onde você consegue, de fato, dominar essas terras evangélicas com essa agenda moral, porque a gente sabe que tudo é muito ligado à questão econômica. A gente sabe que a maioria dos evangélicos no Brasil são mulheres negras. Você tem um crescimento proporcional dos evangélicos muito forte no norte. O que eles estão interessados em quê? A agenda moral ela faz tanta diferença assim, sobretudo em tempos de assombro econômico? Isso é uma questão que eu deixo para os estatísticos, deixo para as pesquisas, mas estou acabando. Mas, então, teve esse Datafolha de 2018 que ele falou que 75% dos brasileiros achavam que a homossexualidade deveria ser aceita. Entre os evangélicos, o índice caiu para 57%. Então, você percebe que, sim, existe ainda um lastro, porém, a gente tem que... ainda não é majoritário, assim, precisa perceber por isso, assim, mais da metade dos evangélicos acham, e sim, muitos não souberam opinar também, mas mais da metade acha que sim, que um casamento entre pessoas do mesmo sexo é perfeitamente aceitável. Muito bom, obrigada, Ana Virgínia. Antes do Leonardo, vou destacar a chegada do nosso colega André Mello, de Santa Catarina, nosso colega da equipe, e a presença, nos assistindo, das pessoas da SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, que hoje é nossa parceira, nossa colaboradora também, e com recursos aí que vão ajudar a gente a aperfeiçoar o nosso site, a nossa presença em mídias sociais, a nossa querida secretária-geral da SESI, Sônia, que está presente. Muito obrigada, pastora Sônia, né, que está presente aqui. A gente fica muito contente. E aí, Leonardo, como é que você vê essa questão da ideologia de gênero? Antes de mais nada, a gente tem que fazer assim, a parte de que ideologia de gênero, essa ideia, né, que foi colocada, nada mais é do que a transformação de algo que são os estudos de gênero, que inclusive eu acabo acompanhando um pouco os estudos de gênero desde a época que eu fazia, desde a época que eu fazia minha graduação. Então existia um pessoal lá na antropologia que estudava questões de gênero. Nunca me aprofundei muito, mas eles estavam lá, e vira e mexe a gente tinha palestras e tal, e eles conversavam sobre, e esses estudos eles eram menos para a questão de fazer qualquer tipo de imposição ou coisa do tipo, né? Eu acho que não, e mais para tentar entender quais eram as questões relativas a gênero e como que essas coisas se davam na sociedade, as relações de gênero, todas essas questões. De certa maneira, inventar o termo ideologia de gênero, os evangélicos, a bancada evangélica em especial, ela transformou aquilo que era uma série de estudos científicos com propósitos completamente diferentes, que era o propósito não só de combate à discriminação, mas de combate à violência contra a mulher,
e todas as outras coisas que estão inseridas nesse debate, inclusive o tema do feminicídio em certa escala, e transformaram toda essa enorme gama de coisas em um negócio que chama ideologia de gênero, tomando para si um aspecto específico de certos grupos da teoria queer que falam de uma questão de escolha, de certa maneira, né, e dessa fluidez de gênero, que é um negócio que a gente nem tem que entrar aqui. Então, essa transformação do que é uma série de estudos científicos com embasamento e com objetivos de enxergar a sociedade de uma maneira até menos desigual entre gêneros, entre grupos predominantes e grupos não predominantes, e a descredibilização desses estudos, transformando isso em mera ideologia, como se ciência não fosse mais ciência, fosse opinião. E é uma coisa que eles fazem com outras coisas hoje. Hoje fazem isso até com a medicina. Mas só para dar uma parte inicial. Mas essa questão em específico, né, da ideologia de gênero, talvez seja o maior trunfo da predominância conservadora dentro da igreja evangélica. Talvez seja por causa da ideologia de gênero, com o uso de interpretações, às vezes até literais, de alguns trechos bíblicos, ou interpretações que a gente pode esbarrar em questões de tradução e tal, você tem uma penetração muito grande, uma dificuldade muito grande de falar de estudos de gênero na igreja por dois motivos muito simples. Você tem um tabu enorme nas igrejas evangélicas em qualquer assunto relativo a sexo. Então, por exemplo, quando você fala de educação sexual dentro do contexto das igrejas, né, que foi o que, de certa maneira, o Papa fez em 2019, com essa história né, com esse pequeno cavalo de Troia aí, que a Ana falou tão bem. Quando você fala dessa questão de educação sexual, as pessoas associam logo a questão, dentro dos evangélicos, isso é muito mais forte que dentro dos católicos, da privação do sexo, a necessidade de privação do sexo até o momento do casamento. Então, se a gente está falando de sexo, a gente está indo contra esse tabu que tem dentro das igrejas de que é errado fazer sexo antes do casamento. Então, por que você está falando do sexo antes das pessoas casarem? Então, esse tabu inicial em relação ao sexo é um problema. E o segundo tabu é o tabu em relação à questão da homossexualidade, que é uma outra coisa que é super problemática na maior parte do meio evangélico, e que faz com que esse discurso ganhe muita força. Então é muito difícil você combater esse discurso dentro do contexto evangélico. E esse discurso, tudo isso que a gente falou, né, de kit gay, mamadeira e tal, é o que? É a radicalização desse discurso para a defesa desses princípios, ou seja, por que vocês estão falando de sexo? Por que vocês estão falando de homossexualidade? Esses assuntos não poderiam ser abordados dentro do nosso contexto. E é mais uma resposta para que esses assuntos de fato não sejam abordados e que esses grupos possam se manter dentro dentro do seu nicho social, sem a necessidade de abordar esses assuntos. E daí, quando você aborda de maneira superficial, né? Sempre nessa lógica de que não, a gente é pecado, mas a gente ama o pecador. Então, você lida, por exemplo, com homossexualidade na igreja, ou com sexo antes do casamento mesmo, ou com questões de gênero, você começa a agir de uma maneira,
nós vamos tentar de alguma maneira corrigir o que você está fazendo. E daí entram coisas como cura gay e outras coisas do tipo, porque o problema está no ato que você comete, não no que no que na pessoa. E essa é uma questão que é muito difícil, é uma discussão muito, muito difícil de fazer no meio evangélico e que está muito no começo e vai durar muitos anos ainda. É um desafio de educação que envolve não só comunicação, mas também educação, né? Juliana, volta com você. Obrigada, Magali. Então, vou comentar agora a terceira e a quarta, o terceiro e quarto conteúdo mais verificado pelo Bereia, para os nossos convidados comentarem. Então, a terceira e a quarta mentiras mais veiculadas em ambientes religiosos, segundo as checagens do Bereia, são a cristofobia e a ameaça comunista. O termo cristofobia se refere à perseguição religiosa a cristãos, mas no Brasil isso não se aplica porque há predominância cristã no país e também a plena liberdade de prática de fé para os cristãos. As fake news que são baseadas na ideia de cristofobia manipulam a noção de combate a inimigos para alimentar disputas no cenário religioso e político. Além disso, se configura como uma estratégia de políticos religiosos extremistas que pedem mais liberdade e usam o termo cristofobia para falarem e agirem contra os direitos daqueles que consideram inimigos da fé. Ou seja, ativistas de direitos humanos, partidos de esquerda, movimentos por direitos sexuais e reprodutivos, religiosos não cristãos e até cristãos progressistas, ou seja, nem os da mesma família da fé são poupados. E a quarta mentira, que eu gostaria de comentar aqui, é a ameaça comunista, né, liderada pela China. O imaginário do perigo comunista, da ameaça vermelha, está presente historicamente na cultura brasileira, há muitas décadas. E eu queria destacar aqui dois fatos também históricos. É interessante destacar que, há exatos 50 anos, o cristão Paulo Freire, educador e patrono da educação brasileira, também alvo de diversas fake news aqui no Brasil, fez um discurso em Roma em que ele comentou que era acusado de ser comunista, por ser um católico progressista. Essa ameaça ao perigo vermelho também é identificada na Constituição Histórica da Revolução Verde. O verde não é necessariamente indicativo de práticas ecológicas e sustentáveis, mas é um verde em oposição à bandeira vermelha dos camponeses, né, lutando aí pela fome, no contexto aí de comunistas lutando pela fome. Então, essa marcha de camponeses lutando contra a fome, brandindo suas bandeiras vermelhas, deixou fortes marcas no imaginário. Então, eu queria destacar aqui esses dois fatos históricos que fazem parte aí desse contexto em que hoje a gente se depara. E aqui a gente tem que, em 2013, essa ideia da ameaça comunista foi reativada nos discursos da extrema-direita. E nessas estratégias, os comunistas, longe do que de fato significa a tendência política, tornam-se sinônimo de todos os que propagam justiça econômica, como, por exemplo, a defesa de programas de distribuição de renda, advogam os direitos humanos e, em particular, os da minorias, e reivindicam e atuam na superação de violência racial, cultural, de gênero e de classe. Então, a partir aí dessa breve síntese sobre esses temas que perpassaram as checagens do Bereia, eu convido de novo a Ana e o Leonardo para comentarem a partir do trabalho de vocês, da experiência de vocês com essas temáticas. Vamos, então, começar para a questão da cristofobia. A cristofobia existe? É óbvio que ela existe. A pergunta, na verdade, é: ela existe no Brasil? Não. Ela existe tanto no Brasil quanto existe a necessidade de ter um dia do heterossexual. Ela é um problema residual aqui, mas eu lanço essa provocação de cara porque isso é uma estratégia muito usada por sites voltados ao segmento cristão, como o Gospel Prime, o Plano News, o portal da Igreja Universal, que é mostrar para o seu público, enfim, formado, imagino eu, pela maioria de fiéis, o como cristãos ao redor do mundo estão sendo massacrados pelo mero fato de serem cristãos. Isso, de fato, acontece. Você vai ver muitos relatos em alguns países de maioria muçulmana, em alguns lugares do mundo, de cristãos que são ameaçados, e entra nesse pacote, que aí vem talvez talvez a ponte com o Brasil, que é o fato de que, inclusive, pastores brasileiros, de vez em quando, são ameaçados por levarem
o evangelho para outros lados do mundo. E eu não estou citando, obviamente, o caso da Universal e da Angola, que é um outro imbróglio, que fica para o próximo capítulo. Mas essa questão é importante de ser trabalhada porque a identidade religiosa de alguém é muito importante. E ser cristão para evangélicos, sobretudo, como já foi para católicos no passado, é um país à parte, em algum grau. Assim. Nós temos que unir contra alguns poderes, contra algumas influências externas. A noção de você forjar um inimigo em comum, uma necessidade de coesão, ele é muito forte para a sobrevivência de um grupo. Daí essa difusão da ideia de que os adoradores de Cristo no Brasil também estariam a perigo. Isso também se enrosca com a questão do comunismo. Em 2020, eu peguei aqui um tweet, de novo, do nosso, onipresente aqui, Silas Malafaia, que acabou aceitando para si, tomando para si esse papel aí de porta-voz, com ou sem tanto amparo na realidade, em que em 2020 ele falou: arrebentou nessa definição de onde o comunismo deu certo, kkkk. Ele reproduzia uma mensagem que supostamente era do Silvio Santos, deixo novamente para os checadores analisarem isso, não cheguei a ver se o Silvio Santos de fato falou isso, embora seja crível, que era o Silvio Santos dizendo que o comunismo só deu certo na penitenciária, onde todo mundo come igual, todo mundo se veste igual, e ninguém faz nada, e todo mundo vive às custas do Estado. É razoável até entender a birra dos religiosos com o comunismo do passado. Assim. Você tem o próprio o Papa João Paulo II, ele que veio da Polônia, né, sob julgo da União Soviética, ele tinha pavor do comunismo e isso levou a perseguir figuras como Dom Paulo Evaristo Arnes no Brasil por associá-las à teologia da libertação, que ele via como um desdobramento aí do marxismo. É claro que hoje isso é uma ideia mofada, essa do comunismo como uma ameaça real em 2021. Mas a questão é saber o quão eficaz essa ideia é. Eu desconfio que no Brasil não muito, porque essas pessoas, assim, os fiéis em si, eu não sei se eles estão realmente tão antenados assim na questão do comunismo. O que importa não é tanto a palavra, mas eu acho que sensibiliza mais, pelas minhas pesquisas de campo, muito mais os medos embutidos no que um Estado comunista viria trazer, que voltamos de novo, a privação da liberdade de culto. E aí vem depois umas questões. A questão da economia, ela é lateral nesse discurso para sensibilizar, pelo menos para sensibilizar o lado religioso das pessoas. Ela pode até ser, em outro grau, mas quando você tenta sensibilizar um fiel sobre os perigos do comunismo, é sempre lembrado que, seja em Cuba, seja na União Soviética, você teve perseguição a religiosos em vários graus. Essa lembrança da ameaça comunista, ela foi muito trabalhada, aí sim, com um eco mais próximo, na eleição de 89. O Fernando Collor, na época, ele vendia o Lula como um poste do comunismo, como alguém que traria, a União Soviética ainda estava de pé na época, e ele até tinha nas igrejas, assim, ele até puxou uma vigília um pouco antes, acho que no segundo ou primeiro turno da eleição, falando que era o diabo na corda bamba, vamos colorir, vamos colorir. Isso foi o Edir Macedo que puxou essa cantoria, esse louvor para o Fernando Collor na época. O curioso é que o Malafaia, ele apoiava o candidato Leonel Brizola no primeiro turno e o Lula no segundo turno. E hoje, quando questionado a respeito dessa incoerência eleitoral no currículo dele, ele fala que o pai dele, que também era um pastor, já tinha alertado para ele que a esquerda era comunista e que devia ser combatida a todo custo, porque a esquerda queria a libertinagem sexual, porque a esquerda queria não gosta de igrejas. Tinha uma fake news muito comum naquela época de 89, de que se o Lula ganhasse, se a esquerda ficasse no poder, iam mandar fechar os templos. E o curioso essa fake news ela foi reeditada em 2010, na eleição da Dilma Rousseff, mas quando ela foi reeditada, foi a própria Igreja Universal, que apoiava a Dilma na época, que em seu jornal, a Folha Universal, tentou desmenti-la.
levando, enfim, a própria Dilma a falar que nada disso ia acontecer num eventual mandato petista. Então, você vê que, de fato, você existe, você tem essa ideia de que o comunismo é uma ameaça real, assim, mas é isso, assim, é mais uma das estratégias para mostrar como os valores cristãos estão em risco se a esquerda, que sempre vai ser, enfim, por essa ala religiosa ligada ao comunismo, triunfar. Sim. Obrigada, Ana. Leonardo, como é que você observa essa questão no seu trabalho? Essas duas questões? Mano, eu acho que elas estão profundamente conectadas muito por conta do que a Ana falou, né? Quando a gente fala de cristofobia, a gente está falando muito dessa perspectiva, assim, um dos motivos dessa cristofobia é essa perspectiva daquele comunismo histórico como instrumento de perseguição aos cristãos. E não só o comunismo histórico, né? A ideia da China como um perseguidor de cristãos também. Né? A China, representante do comunismo e perseguidor de cristãos. Né? Então, acho que isso está muito vinculado e ajuda a explicar por que esse discurso, que é um discurso moral mais do que um discurso propriamente econômico, ele ainda se reflete em alguns lugares dentro das igrejas. Por quê? Porque o comunismo é visto como aquele regime que vai perseguir invariavelmente as igrejas, né? A história dos missionários que foram na Coreia do Norte, foram presos pelo regime, ou dos missionários que há alguns anos atrás estavam em Cuba ou em outros lugares. Né? E isso é um negócio que ainda é muito forte, né? Essas histórias, a história da igreja perseguida, né? Que você tem, inclusive, uma comemoração todo mês de maio, falando de histórias relacionadas à igreja perseguida, muitas igrejas aderem a isso, e você tem relatos de missionários nesses locais, e daí você tem um fomento dentro das igrejas desse anticomunismo, porque esses países comunistas, eles têm como característica histórica, dentro dessa mentalidade interna das igrejas, a perseguição aos grupos evangélicos. E a cristofobia vai também dessa percepção de que o cristão ele é perseguido dentro da sociedade e que o cristão ele tem essa coisa de que ele busca a aceitação na sociedade, mas ele não é aceito. Mas isso também vai muito do insulamento das igrejas. Então, o que é a cristofobia? É essa questão que você vê dentro das igrejas e que não é relevante aqui no Brasil, mas que os líderes tentam se colocar como algo relevante. Por quê? Porque as igrejas se insulam aqui no Brasil, as igrejas evangélicas, e ao mesmo tempo que elas se insulam, elas tentam executar um projeto de poder. E ao se insularem, elas começam a ver o mundo como um inimigo a ser conquistado. Então, o objetivo de muitas igrejas passa a ser pescar pessoas lá fora para trazer para dentro da igreja, para esse espaço seguro, entre aspas, contra o mundo, e dentro desse espaço seguro, você colocar essas pessoas contra esse mundo lá fora. E isso você tem algo muito profundo aí, que é a mudança de práticas que você fazia e a exploração de um discurso, né? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, alguma coisa do tipo. Então as pessoas elas confundem essa noção de mundo com práticas mundanas com sociedade. Então a igreja ela passa de certa maneira a se insular, a ver o mundo como inimigo, e vendo esse mundo, entre aspas, essa sociedade como inimiga, você tem essas duas reações. A primeira, passa a ser um lugar a ser conquistado, você tenta conquistar as pessoas para o seu espaço a salvo, e você começa a se ver menosprezado pelo mundo, ou seja, o mundo está contra nós, o mundo ele está contra a nossa mensagem. E cada vez que você tem, por exemplo, uma resistência
ao que os evangélicos falam, seja em temas como a pandemia, seja em temas como a própria ideologia de gênero que a gente abordou aqui, a gente vê esse discurso voltar a ser recorrente, falar, ah lá, o evangélico, ele está sendo perseguido porque ele, de certa maneira, não tem vergonha de colocar as suas ideias, então ele não consegue se inserir no mundo, e o mundo, e daí isso corrobora a visão do mundo como, entre aspas, um inimigo. E é essa lógica que está por trás do nascimento desse discurso de cristofobia, que, embora não tenha nenhum embasamento prático, ele é um discurso que não é desprezível dentro das igrejas hoje, tanto que aparece na pesquisa do Bereia. Obrigada, Leonardo e Ana. A gente vai para a última mentira, né? Já estamos indo para o bloco final do nosso diálogo, a última mentira, agradecendo aí as pessoas que estão nos assistindo, comentando, muitos comentários no YouTube, estamos recolhendo todos, nós vamos considerar em futuras abordagens, tem sugestões ali, e elogios, a gente gosta dos elogios também, né? Vamos nos dar muito bem com eles. Muito obrigada. Lembrando que temos uma parceria Bereia e SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, que na sua campanha anual Primavera para a Vida escolheu o enfrentamento das fake news como tema da sua campanha com as igrejas. E a SESI tem publicado semanalmente 2 cards, um com uma indicação de como as pessoas mesmas podem verificar fake news, desinformação, e outro card na mesma semana com uma das maiores mentiras, indicando para as pessoas. Então, esses cards estão à disposição nas redes, nas mídias sociais da SESI e também nas mídias sociais do Coletivo Bereia. É uma parceria nossa e ajudem, porque a gente falou aqui de educação, né? Então a gente precisa trabalhar nesse processo de educação. E também no nosso site, todos esses temas estão lá no site Bereia. A gente tem uma seção chamada Areópago, em que a gente aprofunda contextos, temas variados. A gente tem uma parceria com a professora Brenda, está aqui, né, do nosso Conselho Editorial, com o LAR, o Laboratório de Antropologia e Religião da Unicamp, publicamos textos do LAR sobre esses temas que a gente está tratando aqui, ideologia de gênero, cristofobia. A professora Brenda mesma construiu um texto muito bacana sobre cristofobia, que está no nosso Areópago. Então, a gente convida vocês a acessarem www.coletivobereia.com.br. E a última mentira, né? Ela diz respeito à imagem do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, que em muitas verificações nossas, muitos conteúdos que circulam em sites, cards e memes, em espaços de mídias sociais, colocam o presidente como um cristão convertido aí algumas vezes, em alguns cultos evangélicos se converteu algumas vezes, e também mensagens sobre o sucesso do governo, né? Não é muito difícil para o Coletivo Bereia verificar isso por conta dos dados que a gente tem de governabilidade, dados nos próprios registros oficiais do discurso do presidente que contradizem, né, essas afirmações. Então, quero ouvir novamente da Ana, passar a palavra novamente para a Ana Virgínia, depois para o Leonardo, e esses serão os últimos comentários sobre a quinta mentira. Essa eu vou ser bem breve, porque é uma das minhas fake news prediletas de desmentir, que é a ideia de que o Bolsonaro é evangélico. E ela circula muito no segmento secular. Eu não sei se vocês localizaram ela entre os evangélicos, eu até tenho curiosidade de saber isso. Mas eu vou dar só um episódio aqui. Assim que o Bolsonaro foi eleito, vários colegas jornalistas meus perguntaram se eu ia ter um destaque na cobertura, porque pela primeira vez o Brasil tinha eleito um presidente não só evangélico, como um presidente evangélico neopentecostal. E aí você tem uma dupla mentira. Primeiro, porque o Bolsonaro, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, não é evangélico. Segundo, que se fosse, ele não seria neopentecostal. Ele foi batizado pelo pastor Everaldo, que é de uma Assembleia de Deus, que é do ramo pentecostal. Embora, curiosamente, só um parêntese rápido, quem criou o termo neopentecostal, que foi o professor da USP, Ricardo Mariano, um sociólogo da religião, ele sequer acha apropriado hoje usar
o neopentecostal como uma baliza. Até porque tem uma confusão muito comum. Por exemplo, o Feliciano, o Malafaia, que são da Assembleia de Deus, não seriam, são chamados neopentecostal, mas não são neopentecostais por esse critério, pelo menos técnico. Mas voltando a isso, eu acho que a confusão ela parte de um episódio vital, que foi quando, nas águas do Rio Jordão, em Israel, o pastor Everaldo, depois presidiário, mas na época presidente do PSC, batizou o Bolsonaro no mesmo dia que o impeachment da Dilma estava sendo discutido pelo Senado. E eu acho que é uma questão também de conhecimento um pouco de como cada religião funciona. Para você ser evangélico, e eu acho isso, eu sempre falo que eu acho isso uma coisa particularmente bonita da religião, que é quando você pensa na religião católica, que até, enfim, que é o grande bloco cristão que por séculos imperou no Brasil, o batismo é feito de uma forma compulsória, a não ser que você acredite que um bebê ele tem alguma noção do que está acontecendo com ele. O evangélico, a princípio, ele escolhe se batizar. E escolher se batizar não é apenas a imersão na água, que foi o caso, tem algumas outras modalidades de batismo, mas não é apenas a imersão na água, você tem que aceitar o Espírito Santo. Então, o mero ato de você ser batizado não basta, você tem que professar a fé. Não é que nem um católico que pode... Não existe, assim, até existe, mas não é nem bem aceito, é até enfim, um ponto de discussão, se é possível existir um evangélico não praticante. Não existe isso na religião. O evangélico ele pode não ser aquele que vai todos os dias num culto, porém, ele costuma viver a sua fé intensamente. Isso inclui aceitar o Espírito Santo. Tem um outro ponto, que é o fato do Bolsonaro ele estar cercado de evangélicos. A primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, ela é evangélica, inicialmente da Igreja do Malafaia, que foi quem casou o Bolsonaro em 2013 com a Michelle. E o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, eles também se dizem evangélicos, fazem parte das bancadas da Câmara e do Senado Federal, embora talvez entre um pouco nessa quadra não tão praticantes assim, mas eles se declaram evangélicos, o que é importante, enfim, a prerrogativa do indivíduo de se declarar como tal, e você então tem essa ideia de que se andas como um, se comes como um, se falas como um, você também é um, mas não é o caso. Senão, isso todos os líderes evangélicos que a comitiva que o circunda fazem questão de falar, olha, ele não é, a gente fala, isso só seria um ativo eleitoral, porque o Bolsonaro não ganha nada em dizer que ele é católico, já sendo tão associado assim à imagem evangélica. Ele não precisa. Os evangélicos sempre tiveram um sonho de eleger um presidente, isso vem desde 89, você teve na época o Iris Rezende, se eu não me engano, acho que na época ele era um dos candidatos possíveis. Acabou que esse sonho começou a ganhar alguma margem com o Garotinho, em 2002, que enfim, ficou o terceiro colocado. Depois teve a Marina Silva, que, embora certamente evangélica, ela nunca comprou também essa agenda moral requisitada aí pelas chamadas grandes igrejas. E aí você tem o Bolsonaro, finalmente, que é o filho de uma devota católica, né, a Dona Olinda, que o batizou com o Messias no meio, como o nome do meio do Jair Messias Bolsonaro, e talvez isso até seja uma questão muito forte, isso é um palpite, talvez, um palpite já trabalhado em algumas biografias do Bolsonaro, de que essa devoção da mãe nunca o fez virar a chavinha nessa conversão cristã. Então é importante falar que não. O Bolsonaro ele incorpora todos os... E por hora é o que basta. É o melhor que os líderes têm agora em mãos. Eles não conseguiram ainda fabricar um puro sangue evangélico, e o Bolsonaro ele incorpora melhor do que qualquer outro candidato essas bandeiras aí dos grandes líderes. E a questão do sucesso no governo, eu acho que, enfim, como eu já falei demais nessa parte, eu acho que ela segue o protocolo, não é necessariamente só a questão religiosa aí, acho que ela segue o protocolo do bolsonarismo a ferro e fogo, assim, de você mostrar o seu governo como sucedido por meio de um monte de fake news, e eu acho que eu deixo essa parte, então, para o meu colega aí, o Leonardo. Obrigada, Ana. E aí, Léo? Bem, quando a gente vai pensar do ponto de vista até sociológico sobre o Bolsonaro, a gente não trata ele como um evangélico, mas ele é algo muito maior para os evangélicos que aderiram ao Bolsonaro. Ele é um escolhido de Deus. Isso é uma coisa, a construção do Bolsonaro como escolhido de Deus por esses grupos evangélicos
é algo muito mais sério do que se o Bolsonaro fosse simplesmente um evangélico. E essa construção foi cuidadosamente arquitetada em vários eventos, sendo um dos principais deles o evento citado pela Ana Virgínia, do batismo do Bolsonaro, exatamente no dia em que o impeachment da Dilma está sendo analisado no Senado, né, para dar essa imagem de que o Bolsonaro, lá no Jordão, se batizando, seria um indicativo de uma espécie de libertador do Brasil, das garras do PT, alguma coisa assim, né? E isso, você percebe isso com muita força, né, dentro dessa crença de fundo e desse plano espiritual que os evangélicos que aderiram ao Bolsonaro têm. E você percebeu isso com muita força na eleição de 2018, especialmente após a facada. E lá você tinha muito essa questão das fake news que associavam o Bolsonaro como escolhido, e não é, às vezes não é nem uma fake news, é a criação de uma narrativa mesmo. Então a facada mostra que o Bolsonaro seria o cara capaz de entregar a vida dele pelo país, ou alguma coisa do tipo. Então, o evangélico convicto que ouviu esse discurso no culto, o que não era comum, porque a igreja brasileira, em sua maioria, apesar de ter grande participação política, não deixava isso chegar no púlpito. O púlpito, entre aspas, era um lugar sagrado. E o evangélico que ouve isso no culto, no púlpito, que ele deve votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é o cara que vai extirpar o comunismo do Brasil e tudo aquilo que a gente já falou, né, sobre o tema. O cara que ouve isso no culto, ele entende que Bolsonaro não é só um presidente evangélico. Bolsonaro é esse escolhido de Deus para salvar o Brasil. E é por isso que a adesão de certos grupos evangélicos ao Bolsonaro, não importa o que ele faça, ela é uma adesão tão resistente, é uma adesão tão forte. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar o Bolsonaro como um presidente da República. Eles enxergam o Bolsonaro mais como um rei de Israel do que como um presidente da República. E qual era a prerrogativa do rei de Israel? Era o poderio militar, ou seja, mostrar que você é forte para as pessoas ao redor, que é uma coisa que o Bolsonaro faz sempre, e é mostrar a sua fidelidade a Deus. Então, você vira e mexe e vê Bolsonaro em igrejas evangélicas, entre aspas, mostrando essa fidelidade a Deus, orando, aceitando a Jesus. Ele já aceitou a Jesus inúmeras vezes. Você percebe essa prática do Bolsonaro em estar presente, estar nesses grupos para se vender como esse escolhido, para se vender como o que dentro do meio evangélico as pessoas julgam como um bom rei. Porque o bom rei ali no livro de Reis era o rei que era temente a Deus e que se mostrava nos cultos temente a Deus, que expulsava os ídolos, que fazia todo esse trabalho. E Bolsonaro, para esses grupos evangélicos, é uma espécie similar, né? E isso explica, inclusive, o sucesso, esse discurso de sucesso do governo Bolsonaro. Por quê? Porque se Bolsonaro é temente a Deus para esses grupos, você vai espalhar o sucesso do Bolsonaro. Então, eles acreditam, eles querem acreditar, eles têm um viés de confirmação para esse discurso de sucesso que vem do bolsonarismo, falando, lá, o Brasil está há 1000 dias sem corrupção, o Brasil ele vai crescer em V, o Brasil ele vai se tornar um país desenvolvido, está construindo um monte de coisa. Isso bate com o viés de confirmação deles. Por mais que seja absurdo para quem não está dentro dessa bolha, para quem está nessa bolha, isso confirma aquele discurso de que Bolsonaro é o escolhido de Deus e está levando o Brasil a um tempo de prosperidade. E isso é muito forte. É muito, muito forte. E é uma coisa muito difícil de desenrolar. É por isso que a gente ainda tem um apoio expressivo do evangélico ao Bolsonaro, mesmo que na vida prática, no cotidiano, na economia,
a vida dessas pessoas esteja piorando consideravelmente. Até porque o evangélico, ele é um grupo de base na sociedade e ele é provavelmente, estatisticamente, um grupo que está sofrendo mais que os outros com a derrocada econômica que nós estamos vivendo. Muito obrigada. É muito importante isso que a gente está conversando, porque a gente já falou aqui de educação e a gente está comentando agora a dificuldade do enfrentamento, porque a gente está lidando com emoções, não é com razão, não adianta apresentar um fact-checking, uma verificação, um conteúdo, porque a gente está lidando com emoções, com elementos que afetam, né, que causam afetos às pessoas. A gente já está caminhando para o final, temos alguns minutos para a gente terminar, mas eu vou passar a palavra para minha colega Juliana e depois vou pedir para a Ana Virgínia e para o Leonardo dedicarem um minuto aí de fecho, né, de conclusão, do que vocês quiserem falar, depois da Juliana, e a gente vai concluir. Juliana, você tem um recado, você tem uma apresentação para fazer para a gente. Isso, para encerrar aqui a nossa conversa, eu gostaria de compartilhar o relatório de pesquisa que foi lançado em agosto de 2021, que se chama Caminhos da Desinformação, Evangélicos, Fake News, WhatsApp no Brasil. O Marcos vai colocar o link desse relatório aqui no nosso chat do YouTube. Então, é um convite para vocês conhecerem essa pesquisa, que, como a gente falou no início, foi uma pesquisa que gerou o Coletivo Bereia. Então, assim, também faz parte dessas comemorações celebrar aí esse estudo, que traz aí uma contribuição relevante para pensar a desinformação como um fenômeno global, um problema global que afeta democracias, né, e o quanto o público religioso está envolvido, né, está relacionado a esse tipo de ação. No estudo também a gente traz alguns caminhos para pensar o enfrentamento da desinformação, e esses caminhos passam pela educação, por processos educativos, como a Magali acabou de colocar agora na sua fala, e também de desenvolver uma consciência crítica. Então, eu deixo aí o convite para vocês conhecerem, visitarem o estudo. A coordenação desse estudo foi do professor Alexandre Brasil, que faz parte do Bereia, né, um dos idealizadores do Bereia. Então, a gente está aí divulgando esse trabalho para que vocês também possam acompanhar, conhecer essa iniciativa. Obrigada aos nossos convidados, Ana e Leonardo, foi um prazer ouvi-los, participar aí dessa conversa com vocês, e também a todos que estão presentes com a gente. Obrigada. Comentários aqui, vou ressaltar 2 comentários de pessoas que estão participando aqui na nossa sala. A professora Brenda Carranza, que coloca que a característica identitária de Bolsonaro é a ambiguidade, como parte estratégica do caos que caracteriza o seu governo. Seu trânsito é a Aparecida, em 12 de outubro, né, marca isso, e também a presença do Capital Ministries, que é o grupo que faz catequese política que vem dos Estados Unidos, né, que cresceu com o governo Trump, que tem uma presença aqui no Brasil. E a Juliane, que é integrante da nossa equipe, que ela diz que ela é católica de carteirinha, né, o comentário dela no chat do YouTube, o crisma é a confirmação da fé católica, ou seja, se o católico quiser recusar a fé, ele pode. O batismo na Igreja Católica tem um significado mais complexo. Cuidado quando a gente tratar dessas temáticas. Obrigada, Juliane. Então, vou oferecer um minutinho aí para a gente responder. Não podemos emitir fake news aqui, dissemos que vamos terminar às 8h30 e vamos ser fiéis aqui. Então, Ana Virgínia, uma palavra final de despedida, depois Leonardo. Em 10 segundos, eu acho que foi um puxão bem dado, Juliane. Realmente, a gente não pode simplificar o batismo. Depois a gente pode discutir isso mais pessoalmente, tem algumas visões sobre a questão do crisma católico. Eu queria agradecer muito, eu acho que o trabalho de vocês é importantíssimo. Em 89, se o Lula tivesse conquistado 20% a mais do eleitorado evangélico, ele teria levado para a eleição. E os evangélicos, na época, eram alguns punhados de milhões ainda na população brasileira. Isso foi uma conta que eu li no trabalho, se não me engano, de doutorado do Paul Freestone, que é um dos maiores, enfim, estudiosos de religião do Brasil. O segmento evangélico ele virou uma questão muito forte assim, no campo eleitoral. E não é à toa que agora, em 2022, você vai ter uma especial atenção sobre isso. Então, primeiro eu acho que o mais importante está sendo feito, que é jamais generalizar, jamais tomar uma parte como um todo, jamais, enfim, ter todo esse cuidado.
E segundo, tentar entender com que ferramentas a gente pode dirimir essas fake news que são tão frequentes em toda a população brasileira, mas que podem atingir de uma forma muito customizada os fiéis das igrejas. Então, e também tomar um pouco de cuidado para que 2022 não tome áreas de guerra santa de nenhum dos lados. Eu acho que o meu... Perdão, gente. Pode continuar. Minha filha que chegou como um alerta do apocalipse. Violeta? Mas é isso, gente. Finalizo aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente já vai concluir. Fica aí só mais um pouquinho. Leonardo, sua palavra final. Muito feliz mesmo da gente estar podendo ter essa conversa, porque talvez se nós tivéssemos essa preocupação previamente a 2018, nós poderíamos ter outra abordagem dentro das igrejas. E, e, e parece que agora, não só o coletivo Bereia, mas existem inúmeras iniciativas para a gente tentar entender o evangélico de forma não generalizante em sua complexidade e para tentar entender essas necessidades e essas questões que estão no imaginário dentro das igrejas. Então, esse tipo de discussão sempre é essencial. Esse tipo de discussão, ele ganha áreas cada vez mais essenciais para a gente ter mesmo um olhar de empatia, não só pelo evangélico que está dentro da igreja, mas por quem está trabalhando esse tema, estudando esse tema e tentando entender por que as coisas aconteceram até agora do jeito que aconteceram, né? E mais uma vez agradeço, assim, é sempre um prazer tá conversando. Agradeço a Ana também, que fez ótimas ponderações aqui. E agradeço a todos vocês do coletivo pelo convite, pelo enorme trabalho que vocês têm feito. Parabéns por esses 2 anos de trabalho. Vocês desenvolveram muita coisa legal nesses 2 anos. E eu espero que o coletivo ainda dure muito e cumpra muito bem esse trabalho de não só expor as grandes fake news que a gente vê dentro do contexto cristão, mas também de discutir como que elas podem ser tratadas e como que a gente pode conversar com essas pessoas. Por que que as pessoas caem nas fake news? Por que que as coisas são do jeito que são? Por que que isso faz parte de uma cultura interna? Acho que é essencial ter mais conversas como essa e trazer pessoas que pesquisem e, enfim. Muito obrigado aí por toda essa conversa que a gente teve. Nós agradecemos imensamente a todas as pessoas que estão aqui nessa sala, quem participou, Ana Virgínia Balussier, Leonardo Rossato, a Juliana, também todas as pessoas da equipe que aqui estão, foram apresentadas no início, foram mencionadas, as pessoas do Conselho Editorial do Bereia, pessoal da SESI e todas as pessoas que estão no canal do YouTube. Essa live vai continuar gravada no canal, pode fazer revisão, né, assistir de novo, pode assistir quem não assistiu tudo, assistir completo, passar adiante para quem não assistiu. É um processo muito interessante, como a gente falou aqui, 2022 não vai ser fácil, então a gente já precisa garantir energia, salvar energia, para a gente continuar nessa tarefa de informar, de educar, de enfrentar aí esse mal social que hoje é a desinformação, as fake news, o conteúdo enganoso. Muito obrigada, a gente vai dar então boa noite e esperamos ter vocês acompanhando os nossos canais na internet, Coletivo Bereia, @Coletivo Bereia, Facebook, Twitter, Instagram e o nosso canal do YouTube e, claro, o nosso site, www.coletivobereia.com.br. Tchau, a gente vai encerrar a transmissão.